Convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 14. Nos diz a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos mais uma vez orar. Peço a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos do Senhor, da palavra do Senhor que o Senhor tem para nós nesta noite, ao nosso coração. Então, dá-nos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à tua igreja. E dá-nos a graça de guardar no nosso coração, guardar nossa mente a palavra do Senhor e praticarmos a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, com a semente da palavra do Senhor, possa, Deus, caindo em cada coração, essa semente venha crescer, venha dar fruto, ó Deus, de arrependimento, de mudança, de transformação para a tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse texto, só de você ler, você percebe que é um texto bem curioso, né? Um texto, se fosse fazer um filme, seria um filme assim, bem de efeitos especiais, onde você vê um vale de ossos secos, aí de repente, quando o profeta profetiza, vai juntando osso, cada osso no seu devido lugar, e cresce as carnes, e cresce a pele, e aquele exército só que de mortos, até que novamente Deus usa o profeta, e ele profetiza, e aquele exército de mortos se torna um exército vivo, transformado, ressuscitado. E essa é a mensagem principal aqui desse texto, a ressurreição espiritual. Porque nós temos Deus, nós temos a mensagem, nós temos o profeta,
E nós temos os perdidos, os mortos, que vão receber a mensagem para que haja a ressurreição. Então Deus envia o seu servo e ele traz uma palavra, traz uma mensagem, e assim a ressurreição espiritual acontece. Isso desde que o homem entrou no pecado, ou o pecado entrou no coração de Adão e Eva, e pelo pecado passou a toda a raça humana. Diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, cada conversão que acontece desde o primeiro homem até o último ainda que vai nascer, cada conversão é uma ressurreição espiritual. A palavra de Deus está acontecendo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A conversão a quem? A conversão a Cristo. Quando cada pessoa converte-se ao Senhor Jesus Cristo, essa ressurreição está acontecendo. Então essa é a mensagem principal desse texto. Agora, há uma outra mensagem também nesse texto, e é o que eu quero me deter hoje com os irmãos e passar à igreja. Eu quero falar sobre o tema quando o milagre acontece na vida de um povo, ou na vida de uma pessoa, ou na vida de uma família. Quando o milagre acontece na vida de um povo. Em primeiro lugar, o milagre acontece quando nós encaramos a realidade. Quando nós encaramos a realidade. Deus chama o profeta aqui, coloca no meio desse vale de ossos secos. Olha o versículo de número 1 e 2 que diz: Veio a minha palavra do Senhor, ele me levou. Quem levou? O Senhor. Me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos cheios, de um vale cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, fez observar aquele vale. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus leva o profeta, e aqui mais na frente depois nós vamos ver que era a situação do povo de Israel, leva o profeta a encarar a realidade. Qual era a realidade daquele povo, que aquele povo, o próprio povo estava se vendo naquela situação. E isso, meus queridos, vocês percebem que no texto que foi lido de Neemias, né? Porque Ezequiel aqui profetiza em uma época quando o reino, o império da Babilônia estava levando os cativos para a Babilônia, e Ezequiel também foi no meio desses cativos, o profeta Ezequiel foi no meio dos cativos de Israel para a Babilônia, e ali então, depois há um retorno, né? Há um retorno do povo lá da Babilônia para Israel novamente, para reconstruir os muros que estavam destruídos, reconstruir o templo de Jerusalém. E Neemias Neemias e Esdras, né? Esses dois livros é o cumprimento dessa profecia. Como nós vimos lá no Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E ele faz uma oração dizendo a Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Depois de 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia, agora eles retornam para a sua terra, e nós vemos aqui, primeiro no capítulo 1 e capítulo 2 de Neemias, Neemias fazendo exatamente isso, encarando a realidade. Você vê, observe comigo aí nos versículos de 1 a 4, eu vou ler, a não ser que você coloque um dedinho aí para não perder o texto de Ezequiel, eu vou ler aqui o texto de Neemias. Quando Neemias chega ali na cidade, pergunta, né, sobre a situação do povo lá em Jerusalém. E a resposta é: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelo povo que estavam e que foram levados pelo exílio acerca de Jerusalém. E eles disseram: o restante que estão lá
que não foram para o exílio estão lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém foram derribados, as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, diz Neemias, eu assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Ele encara a realidade, e aquela realidade traz um impacto sobre a vida de Neemias. Ele lamenta, ele chora, ele jejua, ele clama a Deus pelo povo de Israel. E no capítulo 2, versículo de número 11, também de Neemias a 14, diz assim, quando ele chegou a Jerusalém, onde ele esteve 3 dias, levantou à noite, uns poucos homens comigo, e não declarei para onde ia, não declarei a ninguém o que Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Havia somente comigo um animal, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para a banda do monte do Dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, suas portas queimadas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar que se passasse com o animal montado. Então, ele encara a realidade. Ele encara a realidade. Queridos, quando nós encaramos a realidade, o que Deus está querendo nos ensinar? Nós todos precisamos encarar a realidade da nossa própria vida. Você tem olhado para o seu coração? Talvez a coisa não está boa, né? Encarar a realidade, não só o fato bom, mas também ruim. Como vai o seu coração? Encarar a realidade. Encarar a realidade da sua própria família. Como vai a sua família? Encarar a realidade da igreja. Como vai a igreja? Encarar a realidade da nossa cidade, do nosso país. E então o Senhor nos chama. O que Deus está querendo nos ensinar, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Geralmente Deus está nos amoldando o nosso caráter para que nós sejamos parecidos com Cristo, e Ele vai nos ensinar em meio a essa realidade. Então nós precisamos encarar a realidade e não colocar as coisas debaixo do tapete, tentar tampar o sol com a peneira, esconder, fazer de conta que não está vendo. Não, Deus nos chama para encarar a realidade. É isso primeiramente que o profeta faz. Então, para que aconteça o milagre, primeira coisa que precisamos fazer é encarar a realidade. Segundo, quando acontece milagre? Quando nós cremos no impossível. Deus nos chama para crer no impossível. Não só diante daquilo que é possível, né? Eu gosto daquela frase que diz, Senhor, o que depender de mim, o que depender de nós, não deixe que eu seja negligente, que eu seja omisso, que eu seja preguiçoso, mas que eu possa fazer. Mas o que depender do Senhor, tem de misericórdia. Tem coisas que dependem de Deus e nós precisamos crer. Somente o Senhor pode fazer, pode realizar. E o que nós podemos fazer? Orar, clamar, como Neemias fez quando ele encara a realidade. Versículo de número 3, de Ezequiel, capítulo 37, Deus chama o profeta que ia crer. Ele faz uma pergunta. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele responde então o profeta, Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes, Senhor, a coisa aqui está feia. Só o Senhor pode fazer esse milagre acontecer. E quando nós vamos lá para Neemias, no capítulo de número 1 também, capítulo 2 de Neemias, os versículos, capítulo 1, versículo 5, e disse, Senhor Deus dos céus, Neemias faz uma oração, Deus grande e temível, que guardas aliança, misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudir à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel. Faço aos teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pois temos cometido contra ti.
pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalhareis dentre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá mercê perante esse homem. Nesse tempo ele era copeiro do rei. Então, queridos, nós temos aqui Neemias fazendo oração porque ele cria no impossível. Que Deus, apesar de toda a realidade do povo de Israel que estava vivendo, os muros derribados, o templo destruído, apesar disso, Deus poderia restaurar toda a vida do seu povo. No capítulo 2, versículo 17 e 18, nós vemos isso também, Neemias dizendo: então lhes disse, estais vendo, Neemias falando para o povo, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Assim, meus queridos, oração e ação. Quando nós cremos no impossível, nós vamos orar e vamos agir. Amém? Você tem feito isso? Quando você encara a realidade, seja qual for, você fez um diagnóstico, você viu como é que está, Deus está mostrando a situação do seu coração, da sua família, da igreja, da sua cidade, do país. Então agora é a hora também de orar e crer que Deus é poderoso para mudar qualquer situação que seja. Amém? Você crê que Deus é poderoso para curar, para libertar, para salvar, para ressuscitar, para transformar? Deus é poderoso e assim Ele fez, e Ele nos chama então à oração e à ação. O que depender de Deus, Senhor, que o Senhor venha fazer, mas o que depender de nós, não deixe que eu seja negligente. O Senhor, agora, no terceiro momento aqui, quando que acontece o milagre? Primeiro, quando nós encaramos a realidade. Segundo, quando nós cremos no impossível. Terceiro, quando nós priorizamos a palavra de Deus na nossa vida. Quando acontece o milagre? Quando nós damos prioridade à palavra de Deus na nossa vida. Olhe o que o profeta está fazendo aqui, que Deus manda ele fazer, depois que ele encara, a realidade e crê, e Deus faz a pergunta, dizendo, é possível, que esses ossos tornem a viver? E ele responde, Senhor, tu sabes. Então Deus diz para ele no verso 4 de Ezequiel 37, disse Deus, profetiza estes ossos, profetiza, e você vai perceber que do versículo 4 até o versículo número 10, aparece pelo menos 4 vezes a palavra profetiza. O que profetizar o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Profetiza esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Parece uma coisa de doido, lá naquele vale de ossos, e está lá o profeta profetizando para aquele vale de ossos. Ouvi, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o verso 5 continua, assim diz o Senhor Deus a vocês, ossos secos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis, poreis tendões sobre vós e crescerei carne,
e vos estenderei peles sobre vós, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele profetizando. E ele continua, então profetizei, segundo me for ordenado. Então enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de osso, o osso com o seu cu, juntando com o osso, e foi juntando o osso com o osso. No verso 8 diz, eis que havia tendões, e os tendões foi crescendo, e as carnes foram crescendo, e estendeu a pele sobre eles, e não havia neles o Espírito ainda. Então no verso 9 diz, então ele me disse, profetiza, continua a profetizar, não para não, continua, prioriza a palavra de Deus, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E ele me disse, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. O verso 10 diz, profetizei como ele me ordenara. Deus está ordenando, faça, creia, acredita, se o Senhor falou, creia, acredita, profetiza, prega a palavra, ensina a palavra, discipula, evangeliza, profetiza. E como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus. Há poder da palavra do Senhor. Há poder na palavra do Senhor. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, né? O Evangelho é o poder para a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que acontece a conversão, é assim que acontece a santificação, pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é essa semente que cai no coração, e Deus pega essa palavra no coração e faz germinar, faz crescer e dá vida àquilo que está morto. Deus traz vida ao coração do pecador. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, fazendo a ressurreição espiritual. Quando o milagre acontece? Quando nós priorizamos a palavra de Deus nas nossas vidas. E é justamente isso que Neemias e Esdras estão fazendo também aqui no capítulo 8 de Neemias, nos versículos de 1 a 8, não vou ler todo o texto, mas o que está dizendo aqui? Esdras lê a lei diante do povo. Capítulo 8. Chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem. Olha que coisa linda, irmãos. Eles se reuniram na praça como se fosse um homem só, a unidade. Para quê? Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouvia. Era o primeiro dia do 7º mês, ele leu no livro, diante da praça que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde o nascer da alva, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras estava lendo, e os anciões estavam ali com ele, e os levitas. Verso 5 diz, então abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava assim, abriu, e todos se colocaram em pé e leu. E Esdras, versículo 6 fala, então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E foi lendo, e lendo, e lendo, e lendo a palavra de Deus. Verso 8 diz, leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Verso 9 fala, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdotes, os escribas, os levitas, ensinavam todo o povo, estavam ali fazendo um discipulado, né? Este dia consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis. O povo estava chorando ao ouvir a palavra de Deus, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E assim leu. E no capítulo 9 também de Neemias, versículo de 1 a 3, diz que estavam ali, os filhos de Israel se juntaram em jejum, pano de saco, quebrantamento diante de Deus, juntos para confessar os seus pecados a Deus.
O verso 3 diz que, levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, outra quarta parte deles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. O que esse povo está fazendo, irmãos? Priorizando a palavra de Deus. Quando o milagre acontece? Quando nós damos prioridade à palavra de Deus na nossa vida. Onde é que fica a Bíblia lá na sua casa? Você sabe onde ela está? Será que está abandonada em algum canto, pegando poeira? A Bíblia é a palavra de Deus, sabia disso? Deus nos fala através dela. Pessoas têm sido transformadas no mundo inteiro porque estão lendo a palavra de Deus e levando a sério essa palavra. Então, se eu e você queremos ver o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos colocar a Bíblia em primeiro plano na nossa leitura diária, todos os dias. Ler um tempo com Deus na leitura da palavra. Ler a palavra, termos o nosso culto doméstico, virmos à igreja para ouvir a palavra de Deus, porque, queridos, nós nunca seremos uma igreja forte se não priorizarmos a palavra de Deus nas nossas vidas, se não aplicarmos a palavra de Deus no nosso viver. Uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que prioriza, que leva a sério a Bíblia, a palavra do Senhor. E tem pelo menos 3 coisas que nos ajudam a ver como vai o nosso interesse pela Bíblia, né? Uma delas é como vai essa leitura individual de cada crente. Se cada crente tem lido a Bíblia todos os dias, isso é um bom sinal. Se não, se falta a leitura da palavra de Deus diariamente, é um péssimo sinal, né? Outro sinal disso é a frequência da escola bíblica dominical, porque na escola bíblica dominical nós aprendemos, nós estudamos, também o culto de quinta-feira, que é o estudo de ensino da palavra. Como que vai essa frequência? Nós estamos priorizando isso na nossa vida? E outra coisa também que nos ajuda a ver o interesse nosso pela Bíblia, como a gente tem tido também já há alguns anos, né, a nossa maratona bíblica. Como é gostoso a gente poder também estarmos juntos, lendo a palavra de Deus. E eu pergunto então para você, você tem priorizado essas coisas, a leitura da palavra de Deus diariamente, e também tem valorizado a escola bíblica dominical, o ensino da palavra de Deus, o culto de quinta-feira? A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é o ensino bíblico aplicado à vida. Aplicar a palavra de Deus à vida. E eu tenho um sonho como pastor para a nossa igreja, que a maioria leve a sério a leitura da palavra de Deus, fazendo a sua devocional e praticando essa palavra. Deve ser o sonho de todos nós, que as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos jovens, os nossos adultos, os nossos idosos, conheçam bem a palavra de Deus, a Bíblia. Tenham prazer na leitura da Bíblia diariamente, que não sejamos superficiais, rasos na palavra de Deus, mas tenhamos profundidade no conhecimento e na experiência com Deus. Por isso, crianças que aqui estão, levem a sério a palavra de Deus. Jovens, levem a palavra de Deus a sério. Homens e mulheres, levem a sério a palavra de Deus. Amém? Você está levando a sério a palavra de Deus? Você quer levar a sério a palavra de Deus, lendo essa palavra diariamente? Se você quer ver o milagre de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, na vida da cidade, do país, nós precisamos de priorizar a palavra de Deus na nossa vida. E aqui nós vemos Ezequiel vendo o milagre acontecer, na vida do povo de Deus, Neemias e Esdras vendo o milagre acontecer. Eles priorizaram a palavra de Deus na vida deles, eles voltaram para a palavra. E quarto e último, se nós queremos ver o milagre de Deus, quando é que acontece o milagre na vida de um povo? Quando esse povo se organiza e depende de Deus. Se organiza
e depende de Deus. Vamos voltar lá para... Estava lendo Neemias aqui, vou voltar para Ezequiel, capítulo 37, versículo de 7 a 10, a gente vê essa organização acontecendo, e essa dependência de Deus. Ou seja, o que depender de nós, vamos fazer. O que depender de Deus, vamos rogar ao Senhor para que faça. O que está acontecendo aqui, no versículo 7 a 10? Uma organização. Ele profetiza, a palavra de Deus foi levando a sério. Enquanto ele profetizava, houve um ruído, foi organizando o osso com seu osso, o osso com seu osso, os tendão foi crescendo, a carne foi crescendo, a organização acontecendo aí. Não estava uma coisa bagunçada. Não ficou um trem esquisito. Ficou um negócio certinho, bonitinho, bem feito, foi se organizando. Estendeu as peles e estava ali aquele exército, só que ainda não tinha o Espírito sobre aqueles mortos. E ele continua profetizando, a organização e dependência de Deus, juntamente com a palavra de Deus sendo ensinada, pregada, discipulada. E aí, verso 9, ele profetiza, vem o Espírito, sopra dentro dos quatro cantos, vem sobre esses mortos para que vivam. E o verso 10, profetizei, como me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Organização. Irmãos, Deus não trabalha na bagunça. O nosso Deus é um Deus organizado. Você vê na criação? Percebe para você ver, lê lá Gênesis capítulo 1, como que Deus faz? Deus faz de maneira perfeita, em 6 dias, ele faz cada coisa no seu devido lugar, certinho, e assim nós vemos também em toda a história do seu povo, né? Na própria vida do Senhor Jesus Cristo, você vê como que ele era organizado também, né? Nas missões, e na própria, quando havia uma multidão, até na multidão, não era para coisa bagunçada. Jesus, quando fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes, vocês se lembram? Estava lá o povão, Jesus falou, olha, vamos organizar esse negócio aqui, antes do milagre. Vamos organizar aqui. Faz um grupo aí de 50 em 50, de 100 em 100, vamos organizar. Organiza, né? Todo mundo sentadinho aí na réu, para não ficar bagunçado, né? Pegou os cestos, e aí deu graças, e o milagre aconteceu. Todo mundo ficou satisfeito, todo mundo comeu, né? E aí o que restou? O que sobrou? O que você fez? Jogou fora? Vamos jogar fora agora. Não. Jesus falou, agora vocês vão recolher os pedaços que sobraram. Não é para jogar nada, não é para desperdício, não é para ter desperdício. Vamos lá. Pega lá, recolheu 12, na primeira multiplicação, 12 cestos cheios de pães e peixes, né, que sobraram. E depois, na segunda multiplicação de pães e peixes, 7 cestos cheios de pães e peixes. Organização, irmãos. O que nós precisamos fazer, né? Nós estamos aí aprendendo a também, eu mais o Alex e um monte de outros irmãos, no curso de revitalização de igreja, a fazer planejamento estratégico, porque nós queremos nos organizar, precisamos nos organizar mais ainda, porque Deus trabalha na organização e na dependência dEle. Não é achar que nós simplesmente vamos fazer porque somos capazes, nós somos o tal e a nossa inteligência e nós não precisamos de Deus. Não. É na dependência do Senhor, é em oração, é pedindo a Deus, Deus, nós estamos aqui nos organizando agora, dai-nos a tua graça, a tua bênção, para que nós possamos caminhar conforme o teu querer e a tua vontade. Na própria na direção de Deus, na vida do povo de Israel, quando estava lá no deserto, Deus foi conduzindo o seu povo de maneira organizada, né? E assim, Deus, como a gente vê também em Neemias, no capítulo de número 7, capítulo 7 ao capítulo 10, só para passar aqui para vocês terem uma noção, no capítulo 3 ao capítulo 7 de Neemias, os que trabalhavam, o título é os que trabalharam na retificação dos muros, né? E no capítulo 3 sempre vai aparecer uma palavrinha chamada reparou ao seu lado, um ao lado do outro, reparando o muro, reconstruindo o muro, né, que já havia sido derribado. Então, capítulo 3, verso 4 diz, ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós,
junto dele reparou Messulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná, e assim o capítulo todo falando junto, um ao lado do outro, reparando, reparou. Também no capítulo 5 há essa organização aí para que não houvesse usura, não houvesse injustiças. O líder dá o seu exemplo, que era Neemias, né? E há um levante dos inimigos, né, contra esse trabalho, mas Deus dá sabedoria a Neemias para fazer a coisa certa. Há um levante, irmãos, presta atenção nisso. Você precisa de orar pelo seu pastor e nós orarmos uns pelos outros, pela liderança da igreja. Há um levante, que eles queriam derrubar Neemias. Satanás percebeu que Neemias estava fazendo uma grande obra ali de reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. E houve artimanha para pegar Neemias e para que ele não fizesse a obra. Deus deu sabedoria ao seu servo e eles continuaram, não caíram nas artimanhas do inimigo, né? E aí eles foram reparando, lado a lado, também depois tiveram que usar não só os instrumentos de reconstrução, mas a própria espada ao lado, para não deixar que os inimigos os derrotassem na reconstrução. Então, esses capítulos mostram que havia organização para o trabalho, para a defesa contra os inimigos internos e externos, porque houve inimigo, tanto interno como externos. Cada pessoa, cada grupo fazendo a sua parte na obra, cada um fazendo a sua parte. Não, que coisa linda, irmãos. De forma que a construção do muro foi concluída em quantos dias? Um grande muro foi concluído em 52 dias de reconstrução. Deus estava na obra e o povo se esforçou de forma organizada. Observe que houve cooperação, houve submissão. Teve os insubmissos também, mas a maioria foi submissa ao seu líder. E houve uma superação, eles superaram, né? Eles não fizeram corpo mole, eles se superaram no trabalho do Senhor, que não foi árduo, mas eles fizeram o que tinha que ser feito. E nós temos aqui, irmãos, e nós hoje, temos tanto uma construção material como espiritual, que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, somos pedras vivas, né? Cada crente é uma pedra viva nesse templo que é chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Somos o templo do Espírito. Então, estamos sendo em construção. O Senhor está construindo, edificando a sua igreja, e cada um faz parte nisso. Mas como assim, pastor, que eu faço parte dessa construção? Sim, quando você faz a sua parte, quando você também discipula, é um discipulador. Por isso, cada vez mais nós precisamos de discipuladores, pois não queremos apenas um templo físico material. Nós estamos construindo um templo espiritual. Amém? Quando que acontece o milagre, queridos? Quando acontece o milagre? Quando nós encaramos a realidade, seja ela boa ou ruim. Encara a realidade. Segundo, quando acontece o milagre? Quando nós cremos no impossível. A coisa pode estar pior que seja. Creia. Creia. Não deixe que a incredulidade tome conta do seu coração. Creia no impossível. Quando nós experimentamos o milagre de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, quando nós priorizamos a palavra de Deus, quando nós damos prioridade à palavra de Deus. E quarto e último, quando nós experimentamos o milagre, quando há organização e dependência de Deus. Dependemos do Senhor, fazemos a nossa parte e esperamos no Senhor. Como dizia Martim Lutero, né? Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe
como se tudo dependesse de você. As duas coisas juntas, oração e trabalho, oração e ação, organização e trabalho. Então, em nome de Jesus, você não rejeite o chamado do Senhor. Deus está te chamando para o trabalho? Então diga, como disse Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não quero me omitir. Você faz parte desta obra, desta igreja, desta família chamada Povo de Deus. Você faz parte. Então, façamos cada um a nossa parte. Amém? Na reconstrução que Deus está operando através de nós e para a sua glória. Vamos orar? Se você precisa de uma ressurreição espiritual, peça a Deus hoje. Talvez você não sabe se morrer hoje está no céu ou no inferno. É hora de você falar para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, eu quero ir para o céu. Me perdoa, me salva. Quem sabe hoje vai ser a sua ressurreição espiritual. Quem sabe a primeira oração que você precisa fazer hoje para Deus é essa: Deus, me dá a ressurreição espiritual, me converta o meu coração a Ti, em nome de Jesus. Você que já é um convertido, peça a Deus: Deus, me ajude a encarar a realidade, a crer no impossível, a priorizar a Tua palavra, e me organizar e depender do Senhor. Então fale com Deus agora. Deus maravilhoso, nós pedimos para o Senhor falar conosco, e temos certeza que o Senhor nos falou através da Tua palavra. Que o Senhor Deus venha ressuscitar aqui os mortos espirituais. Deus, que essa palavra traga pelo Teu Espírito Santo a conversão, aqueles que precisam ter um encontro com Jesus, reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se entregar de corpo e alma a Ti. Abençoa, Pai, essa pessoa que agora entrega a sua vida ao Senhor. Ó Deus, e quero, ó Deus, ter prioridade. Que o Senhor que tenha prioridade na vida dela, ó Deus, em nome de Jesus. Conceda essa graça, a graça da ressurreição espiritual. Ó Deus, também pedimos a Ti que, como povo do Senhor, nós queremos ver o milagre do Senhor nas nossas vidas. A conversão dos nossos familiares, na nossa cidade, das famílias sendo libertas e transformadas. Os milagres, ó Deus, seja da obra do Senhor sendo realizada em cada lar, em cada coração. Por isso, nos ensine a encarar a realidade. Nos ensine a crer no impossível. Nos ensine a priorizar a Tua palavra. E nos ensine a nos organizar e a depender do Senhor cada dia da nossa vida. Nos ajude, Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco, que sejamos obedientes e fiéis. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.